Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Grand Time Cast, o podcast da Grand Time Contabilidade. Eu sou Cleison Marcos, CEO e consultor de novos negócios aqui da Grand Time. Eu sou Andresa Emerick, Head de Operações e também faço parte da sociedade junto com o Cleison na Grand Time. Eu sou Morgana Monteiro, gestora financeira. Então, hoje nós vamos falar sobre organização financeira, gestão financeira. Qual o ERP ideal? Nós vamos falar sobre perfil, pessoas que são importantes, né, para gerenciar o controle financeiro das micro e pequenas empresas, principalmente, e muito mais informações que você precisa saber como estruturar o financeiro. Então, primeiro de tudo, a gente já vai falar sobre conhecimentos e habilidades, né, Andresa? Então, assim, poxa, é um desafio que você, né, tem 30 anos da Grand Time organizando todo o financeiro e agora, recentemente, a Morgana já está com a gente há um bom tempo aí, organizando todo o financeiro não só da Grand Time, mas dos nossos clientes, né? E em seguida a gente já vai falar sobre isso, né? Sobre um serviço que a gente tem muito forte lá, que é ajudar o financeiro, organizar o financeiro do nosso cliente, né? Mas que tipo de conhecimento e habilidades que precisa uma pessoa operacional do financeiro? Ou as micro e pequenas empresas, assim? Então, primeiramente, precisa gostar de números, né? Precisa gostar de relatórios, de toda essa parte burocrática que uma empresa exige. E a questão de habilidades, quando a gente procura um profissional no mercado para poder inserir, né, junto com o nosso time e poder fazer toda a parte operacional, é ter experiência, né, ter conhecimento com como funcionam os bancos, como que funciona a operação da empresa, as particularidades, né, a pessoa ela precisa conhecer o cliente, conhecer o perfil daquele cliente, como que aquele determinado cliente ele gosta de trabalhar, como é que funciona a operação dele. Então, ser um pouco ouvinte também. A gente precisa ouvir o cliente, né? E são habilidades que normalmente, Cleison, vai se adquirindo ao longo do tempo trabalhando, né? Porque quando a gente vai para o mercado e prospectar um profissional, não necessariamente já vem com essas habilidades. Normalmente, conhecimento bancário, conhecimento financeiro, contas a pagar, contas a receber, mas a gente preza por algo a mais, né? A gente gosta de estar ao lado do cliente, de saber como que funciona a operação dele, em procurar entender como que ele gostaria de receber os relatórios. Então, tudo isso faz parte de uma conversa, de um diagnóstico, para poder chegar no objetivo. Quando você está falando sobre as pessoas que estão ao nosso lado, lá na Grand Time, e também o suporte que você dá para o nosso cliente, para ele encontrar o profissional ideal, né? Sim. Porque... E aí existem vários departamentos lá, né? Subdepartamentos, né? Contas a pagar, contas a receber, cobrança, né? O faturamento. Então, qual é o profissional ideal? Você dá esse suporte para o nosso cliente encontrar um profissional para a área da gestão financeira, né? E organizar os processos para aquela pessoa fazer as coisas certas, né? Sim, na parte operacional, administrativo financeiro, requer várias atividades, né? Em uma grande empresa, a parte administrativa, ela, como tu falou ali, o contas a receber, uma pessoa específica para poder fazer esse tipo de atividade, uma pessoa específica para o contas a pagar, né? A parte de cobrança também exige muito do profissional, né? Muitas vezes a cobrança, ela, dependendo do nível de inadimplência que o cliente possui, ele acaba sendo um processo muito moroso e estende muito, toma muito tempo do profissional. Então, tudo vai depender da estrutura do cliente, como que o cliente, a quantidade de informações que vem para dentro, né, do setor ali, para a gente poder tratar essas informações. E aí sim, se ele vai precisar de uma ou duas
pessoas para poder compor o administrativo financeiro dele, né? Tudo vai depender da estrutura do cliente. Bom, Morgana, a Andresa falou sobre dados, né? Vinha esses dados para nós fazermos a análise, né? Mas para vir esses dados, o cara precisa ter um ERP, um software, né? E aí, independente do negócio dele, às vezes o cara tem lá uma loja de roupa, ou ele é da área da saúde, uma clínica, enfim, né? Precisa ter um software, né? E faz a diferença um software ideal, né? Então, como é que você vê isso, né? Como as empresas conseguem crescer, melhorar os resultados, tendo informação com software ideal, né? Vamos olhar para os clientes que a gente tem hoje, né? Naquilo que a gente trabalha no dia a dia, diariamente. Nós temos clientes que entraram conosco usando o Excel. Então, ali eles não sabiam o que estavam pagando, o que estavam recebendo. O exemplo básico que é o banco, né? Quanto você está pagando a tarifa do banco? Quanto você está pagando para fazer um Pix ou um boleto, né? E quando nós começamos a implantar, colocar dentro do sistema aquilo que para ele estava gerando transtorno, porque ele não conseguia acompanhar vendendo, fazendo a estratégia de marketing e o financeiro, né? Então, nós começamos a implantar o sistema. A transparência do financeiro, ela resolve a vida, né? Porque na mesma hora que nós estamos ali, colocando para dentro do nosso sistema aquilo que o cliente está nos passando, né? O relatório da manhã de contas a pagar ou contas a receber, ou o agendamento que a gente faz, o cliente está na palma da mão, vendo o nosso movimento. É um financeiro dia a dia, é um financeiro ao vivo, né? E a transparência no financeiro, eu creio que é a chave de todo o negócio, né? Eu acho legal, assim, quando a gente tem esse software em tempo real, né, a informação em tempo real, a gente consegue organizar os dados, né, categorizar os dados, né, a gente sabe exatamente as despesas reais, né. Então, eu queria que falasse um pouquinho, Andresa, sobre porque não é o que o cara pagou. O montante é fácil saber, né? É só tu chegar lá no extrato, soma tudo, beleza. Não, mas categorizar o poder da informação no categorizar. Poxa, é funcionário, FGTS, lá, energia, fornecedor, essa importância que tem e como funciona o processo de categorização. É muito importante, né, assim, na reunião com o gestor, fazer com que ele entenda a importância de ter um plano de contas financeiro, ou plano de categorias, como quiser falar, né? Porque o que acontece? A gente já chegou a pegar clientes em que misturava as informações. Uma hora estava a conta de energia em energia, outra hora estava lá em mercadoria. Então, totalmente fora de conexão. E aí, como que vai poder tirar um relatório e poder verificar se a empresa tem fluxo de caixa saudável ou tem um lucro? Não tem como. Então, categorização, fazer de uma forma bem criteriosa, conforme a realidade do cliente, né? Conforme o que ele entende, nós também ajudar, né? Para que ele entenda que determinado tipo de categoria vai servir para aquela determinada despesa. Para quê? Para que em um determinado tempo seleciona-se o período, uma determinada aluguel, vamos supor. Eu quero saber quanto que o funcionário, quanto que o empresário ele pagou de aluguel durante o ano de 2023 e 2024. Ou no ano só de 2023. Ele, através de uma categoria, aluguel, ele vai conseguir extrair toda essa informação. Para quê? Para tomada de decisão, né? Muitas vezes eles não têm relatórios e não conseguem nem tomar decisão. Quem não tem nada, não tem como saber o seu resultado. Então, é muito importante a categorização das contas, né? Das despesas, das receitas. Isso faz todo sentido. Tá. E sobre essa organização financeira? O cara vai lá, abre um negócio, né? Tem um produto, mas ele precisa organizar o financeiro dele, né? Quantos a pagar, quantos a receber, um software, quem são as pessoas, enfim. Então, quais são as dicas e os passos que vocês podem compartilhar para o cara
começar a organizar o financeiro dele? Então, quer falar, Morgana? Eu acho que o maior problema está na sua pergunta, né? No que você mesmo citou. Ele faz aquilo que ele acha que é prioridade, não que é necessário, né? Isso. A maioria das vezes que nós conversamos com os nossos clientes que chegam até nós, né, sobre o financeiro é isso. Ele tá perdendo o tempo dele com coisas que não são necessárias e deixando a prioridade do financeiro para depois ou acaba não fazendo, né? A maior preocupação do empreendedor é o quê? Vender. Ou vender o seu produto ou fazer o seu serviço, né? Ofertar o seu serviço. E a maioria deles, eles não se preocupam com a parte administrativa. E grande parte do empreendedor, do microempreendedor, ele monta um negócio, ele vende, ele faz o marketing dele, ele precisa pagar conta, ou seja, ele está envolvido numa bolha que, no fim, ele não consegue fazer a parte principal, que é manter a parte administrativa financeira de forma organizada. E onde ele acaba fazendo da forma como ele entende, e muitas vezes ele só sabe pagar e receber. Então, assim, ter alguém orientando esse microempresário é muito importante para a saúde financeira do negócio dele. Então, o brasileiro, ele já é um empreendedor nato, né? Ele tem várias ideias. E cada ideia pode se tornar um negócio. Então, veja bem, ele foi lá, ele monta um negócio e ele acha que vai dar certo. Mas ele não sabe precificar. Ele compra, mas não sabe entender qual é a margem de lucro dele. É isso que vocês estão falando. Então, poxa, isso é interessante porque ele se preocupa com vendas, se preocupa com a compra, né, onde ele vai alugar o seu local, mas não sabe o resultado. Porque ele não nasce com essa habilidade de gestão financeira. Ele não nasce. Ele entendeu que é importante, até porque não tem escola que ensina gestão financeira, né? Está mudando um pouco, né? Está mudando a nossa educação um pouco, né? Então, mas não tem ainda na educação básica, né, no Brasil, aula de gestão financeira ainda, né? Então, de que forma que a gente pode ajudar os empreendedores a precificar melhor, encontrar os seus resultados, ter essas margens corretas, né? Primeiramente entender o negócio dele, né? Saber, tentar junto com ele, saber quanto de margem de lucro ele está colocando, ele está precificando, porque algumas vezes ele pode não estar incluindo um frete, ele pode não estar incluindo os impostos, né? É muito importante também ele ter, junto com a sua contabilidade, com o seu contador, entender a parte tributária, né, daquilo que ele está vendendo ou ele está prestando serviço. Para quê? Porque tudo isso vai afetar na precificação. Então, um dado errado, uma informação errada, que ele não aloca essas informações, essas despesas dentro do produto dele, do serviço dele, ele pensa que está tendo lucro. E quanto que, na realidade, ele está tendo prejuízo. Né? Então, um olhar mais voltado para a precificação de produtos e serviços é muito importante ter correlacionado a parte tributária, quanto que ele vai pagar de fornecedor, até porque, dependendo da compra que ele for fazer, como ele é um pequeno empresário, né, ele vai comprar com um valor X, diferente da concorrência, muitas vezes, que compra num volume bem maior. Então, tudo isso precisa ser analisado. Inclusive, até falando de precificação, como que a concorrência dele está praticando esses valores no mercado? Será que ele está precificando muito alto ou se ele está precificando muito baixo? Porque isso impacta muito. Se ele está precificando muito alto, ele vai perder cliente. Se ele está precificando muito baixo, ele também pode perder cliente, porque o cliente pode pensar assim, se está barato demais, o serviço não presta, o produto não presta, né? Então, ter esse equilíbrio, ter esse olhar voltado também para a concorrência é fundamental.
esse atendimento de frente ali, né, Morgana, tu tens feito, né? Então, tu tens acompanhado as dificuldades, né? Quando as empresas, né? Os pequenos negócios, aquelas pessoas que não têm ainda alguém no seu financeiro, né? Ele não tem, né? Está começando, ou está há 2, 3 anos, ou 4 anos, o faturamento ainda não dá para pagar um funcionário especialista em gestão financeira, né? Então, ele tem muita dificuldade, né? Essa semana ainda, né? Semana passada ainda a gente teve um cliente onde vocês foram fazer a apresentação e como é que você vê um caso prático assim, né? Pode até compartilhar com a gente um caso prático, as maiores dificuldades que os clientes têm nos apresentado lá, né? A maior dificuldade que eles têm nos apresentado. Nessa última que a gente foi realmente o tempo, né? Elas perderam muito tempo tentando fazer um financeiro básico, sendo que era necessário um financeiro exato, né? O tempo, eles acabavam perdendo muito tempo, ficavam dias, né, na tabela do Excel, ficavam dias ali não sabendo também a precificação certa. E acaba que, querendo ou não, perde tempo para a empresa realmente crescer, né? Para vendas, para... E uma das questões que a Morgana tocou aí e chamou bastante a nossa atenção foi porque esse cliente, ele levava 4 dias para emitir as notas fiscais dos clientes deles. 4 dias, porque ele fazia isso de forma manual. E nós apresentamos, né, o nosso trabalho, onde nós temos um sistema com inteligência artificial que faz isso automaticamente, né? Então, automaticamente, questão de segundos, minutos, dispara nota fiscal, boleto para o cliente. Então, faz toda essa parte que ela gastava com um profissional 4 dias para poder fazer uma tarefa simples. Então, e muitas vezes o empreendedor ele não sabe que existe ferramentas para isso, que existe pessoas com expertise para isso também, né? Então, isso me chamou bastante atenção, o tempo. Outra coisa que me chamou a atenção nessa mesma conversa foi o medo da mudança, né? Pelo fato delas estarem muitos anos acostumadas com esse tipo de faturamento, né, do financeiro, elas estavam com medo da mudança. Será que eu gerando um sistema em menos de 1 hora, gerando todas as notas, vai funcionar? Né? Aquele medo, a insegurança do novo, né? O novo, ele sempre causa o transtorno da adaptação, mas depois que tá tudo certo, tudo correto, a gente realmente conhece um novo na empresa, um novo no tempo, um novo numa nova gestão, né? O financeiro, claro, ele traz isso para nós, né? Uma gestão clara, né? É acesso às informações, né? Acesso à tecnologia, né? E isso são experiências. E existe um conhecimento, uma análise de dados, né, por trás, né? Por isso que a gente está sempre à frente do mercado para poder levar soluções para os nossos clientes da Grandtime e compartilhar conhecimento. Então, esse uso de tecnologia que foi comentado aqui é muito importante, né? Porque a gente economiza dias, né? Horas de trabalho desperdiçado, né? Numa simples emissão de nota e boleto. E baixa de contas a receber automaticamente, né? Hein? Exatamente. É isso. Então, assim, poxa... Foi isso mesmo que também a gente falou para ela, porque daí, assim, já imaginou o seu cliente receber sem saber que ele está recebendo, porque isso já é feito de forma automática, e quando ele efetuar o pagamento desse boleto no banco, já automaticamente baixa no sistema. Então, olha, é como se fosse um ecossistema na parte de faturamento e contas a receber, né? Automaticamente emite-se a nota, envia-se o boleto, manda-se a fatura, o cliente recebe, o cliente paga e automaticamente já baixa no sistema financeiro, onde esse cliente ele vai só ter a preocupação com a inadimplência. Então... né? Nós não temos meio caminho andado, a gente tem um caminho inteiro andado, né? Porque já adiantou tudo dentro do sistema financeiro, né? Você tem, como a Andresa colocou ali, você tem a hora que o cliente abriu o e-mail. Você sabe que a garantia que o cliente abriu o e-mail, né? Recebeu, que se foi enviado o recebimento e que ele abriu o arquivo, né? Isso, porque antigamente, né, nós tínhamos que enviar um arquivo para o banco, esperar um dia para o banco registrar até o cliente receber no outro dia, né?
tinha toda uma coisa muito manual, né? Hoje em dia a gente Exato. precisa usar a tecnologia a nosso favor. Né? Exatamente. Esse tempo desperdiçado, né, que você falou sobre a demora, né, a gente consegue resolver com tecnologia, processo, organizar as atividades, né, Andressa? Aqui tu tens um outro case sobre isso, né? Descrição de rotinas, né, e funções de cada integrante lá, que a gente entra muito forte com a consultoria financeira. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque acaba que uma pessoa fazendo, aliás, duas pessoas fazendo a mesma função, né? Então, eu queria que tu explanasse um pouquinho mais, né? Então, existe a tecnologia, até tem pessoas de mais ou de menos, mas também os processos, as rotinas. Então, teve uma situação há pouco tempo que um cliente nos procurou, porque ele estava com dúvida, será que tenho pessoas demais na minha organização? Meus processos financeiros estão tudo atrapalhado, a gente precisa ter um processo financeiro. Era essa a queixa dele. Quando eu entrei na empresa e comecei a fazer toda a parte de diagnóstico, tudo certinho, eu observei que várias pessoas falaram as mesmas coisas, ou seja, faziam as mesmas atividades. Então, não tinha como eu iniciar um trabalho de organização financeira sem antes fazer uma entrevista com cada um que estava naquele momento ali e que eles me relatassem, não foi nem eu pedi que eles me relatassem quais eram as atividades deles, né? E aquela minha dúvida se tornou real, porque quando eu peguei as informações, tinha 3 pessoas que faziam contas a pagar, tinha 4 pessoas que faziam contas a receber, tinha 2 que faziam cobrança. Então, assim, as informações se perdiam no meio do caminho. Não tinha um responsável, não tinha quem batesse a mão no peito e dissesse assim, não, mas eu sou responsável por esse boleto que foi protestado, por exemplo. Eu não vi, entendeu? Então, a empresa acabava tendo bastante problemas financeiros, pagando juros, em decorrência da má distribuição de cargos entre as pessoas. O que a gente fez? Primeiro de tudo, não trabalha na parte financeira, vamos trabalhar na descrição de cargos de cada um e colocar cada um no seu lugar, sabe? Ter uma pessoa específica para contas a pagar, específica para cobrança, específica para contas a receber, almoxarifado, para que todo mundo seja responsável por aquilo que faz. Para depois sim entrar na parte de processos, para depois sim entrar na parte de organização. Tá, Andres, então o empreendedor, ele sabe comprar, ele sabe vender, mas ele tem uma limitação de quantidade de pessoas por conta de não só saber gerenciar, né, as pessoas, e também porque o faturamento dele não chegou ao ponto de estar contratando um gestor financeiro, né, ou uma pessoa que entenda do financeiro. Né? A gente vê muito isso em alguns segmentos específicos que às vezes tem uma secretária e acha que a secretária pode fazer o financeiro, né? Então assim, existe uma inteligência de dados, mas uma organização de processos também, né? Então, e a gente vê uma tendência muito forte no Brasil, né? Onde em algum momento vale a pena você ter parceiros estratégicos para cuidar de determinada área do seu financeiro, entendeu? Então, às vezes é muito mais fácil você terceirizar uma parte do financeiro e você cuidar do seu próprio negócio, né? Hoje nós temos o BPO, né? Que é o Business Process Outsourcing, né? Vai terceirizar algumas partes do seu negócio. E o financeiro pode ser do contas a pagar, pode ser de nota fiscal, de contas a receber, boleto, enfim, tal. Como é que você vê essa tendência, né? Não só para organizar as rotinas, né? E também para nós operacionalizarmos, né, algumas rotinas do cliente e ele focar no que mais importa, né? Essa tendência do BPO financeiro para os pequenos negócios. Tem aumentado bastante, tem crescido muito e também assim, quando nós iniciamos, alguns anos atrás, terceirizar o financeiro
era um bicho-papão, né? Principalmente na cabeça do empreendedor que pensava assim, mas como que já é difícil eu confiar em alguém dentro da minha empresa, quanto mais terceirizar. Então, só que daí as coisas foram mudando a mentalidade, né? O empresário, ele precisa passar por uma metanoia, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, uma ressignificação na mentalidade dele. Com certeza, ele vai conseguir crescer quando ele tiver ao lado dele pessoas com expertise para poder fazer o negócio funcionar. E aí, né, voltando para o nosso exemplo, nós temos clientes que a gente emite para ele as notas fiscais, é um BPO fiscal, né? Porque ele não tem tempo. Uma academia, por exemplo, né? Uma academia que tem lá os seus alunos recorrentes, né? E precisa fazer o faturamento e ele nem sabe, né, como fazer essa emissão, mas precisa faturar. Então, nós ajudamos ele nesse processo. Temos clientes onde nós controlamos somente o contas a pagar, porque a dor dele maior é o contas a pagar. Assim como nós temos também uma produtora de filmes que a gente cuida de todo o financeiro dessa empresa. Então, tudo depende daquilo que o cliente, daquilo que o empreendedor ele quer, né? Por mais que a gente tenha o serviço completo, não adianta eu chegar lá e ofertar tudo, cobrar por um valor que ele não vai conseguir gerir no financeiro dele, mas sim trabalhar naquilo que ele mais tem dificuldade, né? Onde ele consegue exercer o papel dele, que é fazer a empresa crescer, né? É vender. E outro detalhe, né, Morgana, também é a questão do senso de responsabilidade, né? Uma vez que que alguém está cuidando do contas a pagar, né? A responsabilidade é de alguém profissional, né? Então, eu acho que isso é legal. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a segurança e confiança, né? E a velocidade que nós temos nessas rotinas de agendamento, né? Quando a gente agenda, a gente organiza tudo no software, agenda, e ele só vai lá no botão e pim, paga. Isso. Queria que falasse um pouquinho sobre essa rotina. Sim, sobre a rotina ali, como a Andresa mesmo falou, né? Da produtora ou da academia, o que eu acho bem importante, Cleiton, a gente falar é que cada cliente ele tem a sua necessidade, né? Então, o sentar com o cliente, entender a dor do cliente faz com que nós possamos apresentar para o cliente a cura da dor dele, né? Nesse sentido, assim. Para a pessoa jurídica, assim, eu digo, né? Para dentro da empresa. A organização financeira, olhando para o cliente hoje, eu entendo que quando algo é da minha responsabilidade, é meu, se tornou meu, né? Então, eu vou cuidar dos agendamentos como se eu estivesse cuidando das minhas contas, eu vou enviar os comprovantes como se eu estivesse enviando os comprovantes das minhas contas, e eu vou prestar conta, né, no meu extrato bancário, nas minhas conciliações, no meu contas a receber, né, porque eu também quero receber, eu não quero só pagar, eu quero também receber. Então, como se eu estivesse realmente cuidando da minha, né, e a segurança hoje, né, do nosso escritório, ele traz realmente essa confiança do cliente. Não, eu realmente, meus olhos não estão ali, né? Como a Andresa falou na outra pergunta, não está dentro da minha empresa, mas eu tenho total confiança, né? Porque pela credibilidade que é passada, né? Então, cada cliente é um cliente único, cada cliente tem o seu processo. A sua particularidade. Né? Entender cada uma delas. E nós procuramos atendê-los conforme a sua demanda, né? Isso. Né, tanto no agendamento, quanto na elaboração dos processos dele, quanto nas contratações, eu digo, por agendamento de Pix ou solicitar notas fiscais, num todo. É isso aí, né? Poxa, a gente se encanta quando nós somos suspeitos em falar, né? Porque nós respiramos financeiro direto, né? Mas não é assim com todo empreendedor no Brasil, né? A maior parte quer vender ou comprar bem, organizar pelo menos o relacionamento com pessoas, mas às vezes só quer ver o dinheiro na conta, né? Mas o organizar o financeiro, ninguém, né, gosta, né? Então, assim, são poucos, infelizmente, e aí por isso que a gente está aí para ajudar. Andresa, hoje
A gente sabe que, sei lá, dependendo da região do Brasil aí, um assistente financeiro, né? Um assistente, não é nem um analista, né? Vamos falar de assistente financeiro aqui. Então, o assistente financeiro aí, né, com os custos, né, com os custos que ele tem aí de 13º, férias, fundo de garantia, ele pode faltar, né? Se for uma mulher, pode se afastar por licença maternidade, enfim. Então, tem uma série de percalços que pode acontecer, né? Então, e ter o financeiro na mão de um assistente hoje, né, sem o olhar de um suporte, de um analista, às vezes é muito caro, né? Exatamente. Né? Tudo vai depender da estrutura que esse empreendedor tem. Né? Muitas vezes, como já aconteceu, veio para a gente situação em que a gente detectou que seria interessante ele ter uma estrutura lá dentro da empresa dele. Né? Então, a gente é bem claro com essa questão e saber a realidade do cliente também. E assim como também passar para o cliente em que ele poder gerir todo esse custo de funcionário, como você falou, 13º, férias, né, afastamento e tudo mais, e ele ainda correu o risco de ficar na mão, não se sabe quanto tempo, aí pagando juros, porque muitas vezes ele fica, esse assistente, ele fica, né, com toda essa parte de organização e não consegue passar em tempo, né, a tempo. E terceirizando esse serviço, causa isso no empreendedor uma segurança. Independente do que aconteça, o serviço tem que chegar, né? O relatório tem que chegar, as contas têm que ser agendadas, né? Os recebimentos têm que ser efetuados. Então, toda essa parte de administrativo financeiro tem que acontecer, independente da situação. Então, é possível ter economia na sua folha de pagamento tendo uma terceirização? Com certeza, 100%. Então, hoje, uma terceirização de algumas rotinas do financeiro, ela até é mais em conta do que tu ter um assistente financeiro registrado em CLT. É isso. Exatamente. Não estamos aqui dizendo que agora os empreendedores, micro e pequenos empreendedores, não vão mais contratar. Não é isso. Tudo vai depender da realidade que esse empreendedor ele precisa. Né? Como eu falei, teve casos que a gente verificou que ele teria que ter uma estrutura dentro da empresa dele, porque a demanda era muito alta, né? Como, por exemplo, já uma clínica de médicos independentes, né? Academias, algumas prestações de serviço, faz todo sentido esse empresário terceirizar, porque vai sair bem mais em conta na sua folha de pagamento, né? E ele ganha eficiência, né, Morgana? Porque informação privilegiada, informação correta, terceirizando, e também a questão de ficar o processo organizado na sua empresa, embora seja terceirizado. Por quê? O funcionário, ele pode sair, né? Né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, a gente tem vários clientes lá que correm para nós, para buscarmos uma solução, para terceirizar as rotinas, para o conhecimento das rotinas, dos processos ficar na sua empresa. Ou seja, quando a gente diz na sua empresa, o conhecimento, né? Ficar ali terceirizado mesmo, né? Agora, quando está totalmente desenhadas as rotinas, o conhecimento no seu funcionário, ele pode sair. Sim, pode sair, como o Andrés falou, né? Ficar na mão e ali, querendo ou não, a gente tem uma rotina, temos um processo, né? Com cada cliente, então não tem como ele ficar na mão. Não existe essa possibilidade, porque não tem o funcionário não está dentro da empresa dele, né? Ele está contratado, então, de alguma maneira, vai chegar nas mãos dele, vai ser agendado, não vai para cartório, ele não vai pagar juros, ele vai ter as contas pagas, ele vai ter o recebimento, né? E no final da semana ele vai ter lá o quanto que ele pagou, quanto que ele recebeu e a projeção de conta para a próxima semana, né? Dependendo do caso do cliente, assim.
Outra vantagem do BPO financeiro também é que, claro, do outro lado, né, da terceirizada, também tem pessoas que ficam doentes, né? Só que existe backup, né? A gente costuma brincar que existe backup, né? Então, assim, backup de pessoas. Então, se não tem uma pessoa, tem a outra que vai ajudar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, nós temos seguro em relação a isso, para dar um suporte para o nosso cliente não ficar sem o seu contas a pagar, né? Sem os seus boletos, sem as suas notas fiscais baixadas, né? Enviar direitinho os relatórios semanais, né? Eu acho que isso é uma segurança, né, Andressa? Sem sombras de dúvida, né? Esses dias eu brinquei que contigo mesmo, né? Seu Cleison, não adianta. A gente é empreendedor, a gente não pode ter burnout, a gente não pode ter depressão, né? A gente tem que fazer o negócio funcionar, independente de qualquer situação, a gente tem que botar o negócio a funcionar. Então, e ter pessoas do nosso lado, né? Como a Morgana, né? Comprometida, né? A gente já se acostumou tanto uma com a outra que só em olhar a gente já sabe o que uma quer falar com a outra. Então, isso é muito importante, essa conexão, né? Falar a mesma linguagem, ter os processos alinhados. Isso também faz diferença no resultado. No resultado e na credibilidade para passar para o cliente, né? Sim. Porque nós sentamos com o cliente junto, nós desenhamos o processo do cliente junto, que resulta nisso que você acabou de falar. A Morgana não veio hoje trabalhar, mas a Andressa vai fazer. Né? A Andressa não veio não, mas a Morgana vai fazer, porque o processo é o mesmo. Foi desenhado, né? Foi explicado, é transparente, né? E principalmente a implantação, né? Como é que funciona uma implantação? Né? O cara, até o momento, a esposa fazia o contas a pagar, né? Aí ele fazia mais ou menos o contas a receber, emitia nota só de madrugada, né? Porque empreendedor, né? Às vezes não tem hora, né? Baixava os boletos no final de semana, enfim. Então, a gente sabe o que acontece porque ele não tem ainda grana para contratar um assistente financeiro. Como é que vocês implantam isso? Porque são dias, são semanas. É um treinamento, entendeu? São etapas. Como é que funciona esse... Eu queria que cada uma falasse um pouquinho sobre essa implantação. Então, é um romper, né? É um romper, é a parte mais difícil do processo. Porque não para nós, mas sim para aquele empresário, como tu falou, que a esposa faz um pouquinho, ele faz um pouquinho, né? Ele faz daquele jeito, já se acostumou, já criou ali um hábito, né? Já criou uma cultura. E para ele poder, por mais que ele queira, por mais que ele entenda, por mais que ele sabe que vai ser melhor para ele, mas sabe aquilo, eu vou largar, mas é meu, né? Então é um romper. Então, claro que a gente não chega assim, não, a partir de amanhã tu não vai... Não. Existe um processo, né? A gente costuma dizer que é o desmame, né? É um processo, é um pouquinho de cada coisa e fazer também ele entender que aquilo que ele está delegando para mim, ele não está delargando, ele está delegando. Então, ele está delegando para mim e eu mostrar para ele que, olha, tá vendo como dá certo? E aí, ele vai criando confiança, né, a credibilidade, e a gente vai rompendo as etapas. Então, é por etapas, né? Então, tem ali um prazo determinado que a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai implantar, vai conversar com ele, vai mostrar para ele se é realmente aquilo ali, né? E vai rompendo cada etapa. Até que chega numa hora, né? Num dia em que ele diz, eu só quero saber o que eu recebi e o que eu não recebi, porque ele compartilhou conosco a informação que antes ele não conseguia fazer. E hoje ele já tem tudo ali na mão dele, né? Através da confiança, mas no fato dele compartilhar conosco do processo concluído, já está tudo claro, né? Ele já tem todo o relatório na mão que ele precisa, ele já tem as contas do banco zeradas, ele tem os boletos baixados e ele não precisa mais se preocupar na madrugada, ele não precisa, a mulher não precisa mais, né? A esposa não precisa mais lá tá gerando contas a pagar ou contas a receber, se preocupando com isso e se preocupando geralmente com o que importa hoje, né? Que é a venda, né? Trazer cliente, né? Trazer cliente, exatamente. Até, inclusive, aconteceu uma situação há algum tempo ali com um cliente nosso, em que a gente já faz esse processo, tudo, né? Já
basicamente 100%, e aconteceu uma situação na empresa deles em que um olhou para o outro, né, o esposo ali, o empreendedor e a esposa, e disse, não, parte financeira a gente não se preocupa mais, porque isso aí já está, para nós já está sacramentado, já está certo, então a gente precisa se preocupar com isso. E aí eu, assim, poxa vida, tá fazendo sentido, todo o trabalho que a gente está fazendo tá valendo a pena, porque eu ouvi isso do cliente, foi muito massageou um pouquinho, sabe? Deu assim, nossa, tô no caminho Coração certo. quentinho. Coração quente. É um propósito, né? Desenvolver negócios para melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, né? Física, mental, espiritual, enfim, acho que isso faz parte do DNA da Grand Time. Morgana, eu queria que tu compartilhasse aí um case com a gente que me lembrou agora que tu faz um atendimento especial, eu sei, né? E aí nós fizemos toda a parte tributária, contábil ali, fizemos a parte folha e fizemos a parte de BPO financeiro, que é um outro departamento. Né? Um outro departamento, é um outro negócio, inclusive. É o contas a pagar, é o contas a receber, é a essência, até contratos, né? Até relacionamento com os fornecedores do nosso cliente, até relacionamento de cobrança, né? E relacionamento de pagamentos e relacionamento de gestão com os seus colaboradores, né? Com os seus prestadores de serviço. Né? Então, todo esse relacionamento você faz. E aí eu quero o nível que chega de confiança e relacionamento com o BPO, que esse determinado cliente, ele só quer falar com o BPO financeiro. Aí ele não fala mais com... Olha o nível, né? E ele não está errado, né? Chega uma certa que, eu vou terceirizar o meu administrativo financeiro. Porque para ele não é só BPO financeiro, é o administrativo financeiro, entendeu? Então, toda a parte fiscal, folha, tal, é com aquela pessoa, né? Como é que tem sido essa experiência, né? E esse nível de confiança? Isso, eu creio que é isso, confiança, né? Ele ultrapassou a responsabilidade para mim. Porque quando o cliente chega para mim e diz assim, ó, eu questionei ele, né, nessa situação, eu questionei, você quer fazer a assinatura dos contratos que nós geramos os contratos, cliente, fornecedor por fornecedor, cada um, né, com os seus respectivos cargos, valores. Eu falei, você quer que eu passe para você, passe para você fazer a assinatura? Ele, não quero, eu quero que você assuma tudo, fique independente aí, que eu vou ficar independente aqui, cuidando do que aquilo para mim é necessário, porque eu sei que está seguro. Então, ultrapassou a responsabilidade para mim, né? Hoje eu entendi, meu Deus, é mais do que a responsabilidade, ele realmente confia em mim, né? É a empresa, é o negócio dele, né? É aquilo que leva para dentro de casa, para a família. Então, acaba que para mim ultrapassa a responsabilidade dele. Até essa semana, conversando com um dos clientes, ele me pediu uma relação do último projeto que eles fizeram. E daí eu fiz lá a relação, imprimi o relatório e enviei para ele. E aí logo em seguida ele me respondeu, nossa, eu achei que tu só ia me mandar isso na semana que vem. Eu falei, não, teu projeto terminou, nós terminamos, né? Fizemos os pagamentos, pedimos as notas fiscais, comprovantes e tal. E tá tudo aí. Falei pra ele, daí ele assim, nossa, eu não imaginava. Ele falou, eu não imaginava que tu ia me entregar agora. Daí eu até comentei com ele uma frase que a gente usa muito, né? Que é o passado resolvido, o futuro é decidido. Então, a gente consegue olhar para o futuro quando a gente tem o nosso passado todo resolvido, e isso se encaixa perfeitamente dentro do financeiro. Porque a partir do momento que aquilo que tu está fazendo hoje está 100% decidido, amanhã tu já está resolvida. Tu não vai ficar com a pendência de olhar para trás, de ficar pensando, ai meu Deus, será que eu paguei energia? Será que eu vou correr o risco, né? Será que eu não tenho algo para ir para o cartório? Porque tem isso, né? Quando a gente tem uma empresa, será que todos os meus boletos estão realmente seguros? Será que estão pagos? Será que aquele cliente que eu fechei o contrato lá pagou? Não, tu tá ali. Esse cliente é esse que realmente deita a cabeça no travesseiro e diz, não, tá tudo certo, né? Passa do senso de responsabilidade, né? E sim, entra no crivo da confiança. É isso aí, é vestir a camisa, né? Entrar no financeiro mesmo do nosso cliente, né? Fazer com que ele tenha muito mais rentabilidade, tenha mais crescimento, e isso é um dos pilares de sucesso, que é o financeiro, é o coração da empresa, né? Como é que ele vai conseguir comprar melhor,
né, ter força, né, de venda se está desperdiçando, né, se está tendo inadimplência, por exemplo, né? Então, isso precisa, ele está perdendo tempo no controle de emitir nota fiscal. Então, essa é a grande força que nós temos no BPO financeiro, que é algo assim que a gente tem focado e dado muita ênfase no negócio aí da Grandtime. Andresa, considerações finais, quero te agradecer, né, por mais um podcast focado, né, na educação, no treinamento aí dos nossos clientes. Esse podcast vai ficar gravado, né, e aí você vai ter acesso aí para fazer treinamento até com os seus colaboradores, né. Então, eu quero te agradecer, né, por mais um compartilhamento aí de informações, tuas considerações aí finais. Eu que agradeço por mais uma oportunidade de poder falar aquilo que a Grandtime tem feito, está fazendo, né? Que também é impactando, de uma certa forma, a vida do empreendedor, que é um dos nossos princípios e valores, né? Para que ele tenha mais saúde, não perca a saúde com o seu financeiro, né? E é uma das coisas que é uma paixão, né? Eu sempre gostei de trabalhar com números, sempre gostei de ver, né, essa essência que a gente tem muito forte sendo passado para o cliente. Eu que agradeço e espero, né, ser convidada mais vezes. Então, esse romper, né, foi muito significativo quando a Morgana veio trabalhar com a gente, né? Eu quero te agradecer, Morgana, pela confiança e fidelidade, né? E porque o financeiro da Grandtime também está na sua mão, né? Então, toda a gestão financeira, né, eu me sinto seguro porque está na mão da Morgana, da Andresa, as duas conduzem, né? Toda uma equipe que tem se dedicado na inteligência financeira da Grandtime e de alguns clientes nossos, né? Então, quero te agradecer pela participação. Não vai ser o último, né? Não foi o primeiro e a gente vai afunilar um pouquinho. Esse foi um tema bem genérico, mas mais para frente a gente vai fazer outros com tema específico. Por exemplo, só precificação, só sobre lucratividade, de repente outro só sobre impostos, né? Outro só sobre inadimplência, outro sobre software. Bom, se você tem alguma sugestão, alguma ideia de algum tema específico de gestão, rotina financeira, software, deixa aí nos comentários, né? Compartilha esse link aí com vários empreendedores que precisam melhorar a sua organização financeira. Quero te agradecer, Morgana. Eu é quem tem que agradecer, né? Pela confiança, né? Porque, querendo ou não, é um lugar de confiança. É um lugar de confiança. Então, eu me sinto muito segura e, por isso, eu estou segura fazendo aquilo que é para ser feito, né? Eu tenho que agradecer, sou muito grata ao Cleison, à Andresa, a forma com que conduzem as coisas. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e por onde eu estou hoje. Amém. Show. Então, pessoal, é isso aí, né? O tópico hoje foi a gestão financeira, tá? Todos os links aí das redes sociais, do site, páginas específicas, né? Blog, vai estar tudo aí na descrição desse vídeo. Se você precisar de um suporte, dúvidas, coloca aí pra gente que nós vamos compartilhar e vamos estar te ajudando aí em todas as dúvidas de gestão financeira e já manda esse conteúdo aí para outros empreendedores que precisam melhorar os seus resultados financeiros, beleza? Vem com a gente.